Para investidores, estarei hoje mostrando minha carteira de investimentos voltada para fundos imobiliários, ações e renda fixa. Então eu criei esse canal no intuito de fazer o registro mensalmente do que eu estou fazendo, minhas estratégias de investimento para otimizar os meus ganhos direcionados a proventos e rendimentos tanto das ações quanto dos fundos imobiliários. De início, devo ressaltar que eu utilizo 2 sites para fazer o registro dos meus aportes e assim ter um maior controle dos meus investimentos. Os sites são o Investidor 10 e o Status Invest. Então, todo investidor iniciante, intermediário, tem que ter acesso a esses sites. Por quê? Porque nele está consolidado basicamente todas as informações dos ativos que nós estaremos investindo a partir de então. Eu vou trazer para vocês como está dividida a minha carteira, certo? Então eu tenho alguns investimentos em ações, fundos imobiliários, tesouro direto e alguns fiagro. Aqui no Status Invest nós temos a nossa posição consolidada, não está atualizado, o valor que eu tenho investido é um pouco mais do que isso. Então eu iniciei os aportes de investimento no mês de junho e a partir de então eu vou estar trazendo o registro aqui nesse canal. E nós temos um pouco mais de 42% em ações, um pouco mais de 37% dessa carteira em fundos imobiliários, um pouco mais de 12% em tesouro e um pouco mais de 6% em fiagros. Eu vou mostrar para vocês as minhas ações. Eu tenho ações do Banco do Brasil, ações do BB Seguridade, Caixa Seguridades, Klabin, que é uma empresa voltada para papel e celulose. Desse segmento, é uma das grandes empresas que tem um potencial enorme de crescimento. E a outra que nós temos, a queridinha de todos, a Taesa. Então essa carteira de ações foi voltada justamente para os setores perene. E em outros vídeos estarei falando para vocês um pouco mais sobre essa questão da perenidade desses ativos. Nos fundos imobiliários, nós temos 8 ativos, dentre eles CPTS, GGRC, HGLG, são fundos que têm se mostrado bastante consolidado e têm dado bastante retorno aí aos seus investidores. Temos o HSML, KNCR, RZTR, VGHF e o XPML. Esses fundos eles têm segmentos diferentes. A indicação ao se investir nesses ativos é diversificar a sua carteira. Então eu procurei destinar um pouco dos investimentos nos setores de papel e tijolos. Alguns fundos mistos, que depois nós estaremos falando um pouco mais sobre eles. No momento ainda tenho poucas, pretendo aportar mais e mais e ter uma quantidade razoável de investimento em cada um desses ativos. Em tesouro, nós temos investimento no Tesouro Selic 2029, é como se fosse a nossa reserva de emergência aqui. Eu não estou priorizando tanto esse investimento nessa reserva de emergência, porque meu foco, meu objetivo é ter retornos em dividendos. Eu procuro destinar meus aportes e investimentos basicamente em ações e fundos imobiliários. Aqui nós temos alguns fiagros, que é um setor bastante novo. Nós temos o CPTR e o RZAG. Eles têm dado um retorno bastante significativo e, em função disso, eu quis adicioná-los na minha carteira, já visando uma maior rentabilidade ao longo dos anos. Já no Investidor 10, nós temos de forma mais detalhada os nossos investimentos. Então aqui do lado nós temos a distribuição do meu patrimônio, tendo em vista os investimentos em renda fixa e renda variável. Lembrando que eu estou destinando basicamente os meus investimentos a ações, fundos imobiliários e tesouro direto, que seria a nossa reserva de emergência aí. Nós temos aqui o nosso resumo. Nosso valor aplicado aqui está em torno de 3.512 e o saldo bruto está um pouco acima do valor aplicado. Isso quer dizer o quê? Que nós tivemos uma valorização de 0,64%. Esse percentual não está considerando os dividendos obtidos. Se você observar, aqui nós temos a rentabilidade real. Como eu estou pegando os meus proventos
os meus dividendos estou reinvestindo, a rentabilidade real está em torno de 3,83%. Estou considerando os meus reinvestimentos. Eu iniciei no mês 6, no mês de junho, iniciei com um valor baixo de quase R$ 400, e assim eu fui fazendo aportes no decorrer dos meses. Fui sempre aumentando os investimentos. No mês 8, no mês de agosto, já fiz um aporte um pouco mais consolidado. Aqui ele mostra o progresso do nosso patrimônio. No mês 9 também fizemos mais um aporte e chegamos a esse valor aplicado de R$ 3.542. Temos de forma detalhada o investimento feito em ações. Nós temos um valor aplicado de pouco mais de R$ 1.300 e está aqui os nossos ativos. Tem uma quantidade de 10 ações de BB Seguridade e Banco do Brasil. No Klabin nós temos 50 ações, Caixa Seguridade 20 ações e Taesa é a minha menor posição na minha carteira. Ela está me indicando que eu preciso comprar a Taesa para poder rebalancear a minha carteira de ações e assim ter um percentual equilibrado em cada um desses ativos. Em fundos imobiliários e fiagros, aqui no Investidor 10 ele traz esses fundos todos juntos. Nós temos 10 ativos. Pretendo investir em outros, mas por enquanto eu quero segurar esses ativos e aumentar minha posição em cada um deles. Então nós temos um pouco mais de 49% investido em fundos imobiliários. O GGRC, tenho 2 cotas. O RZAG, que é um fiagro, nós temos 21 cotas desse fundo. KNCR, 2 cotas. VGHF11, 21 cotas. CPTR, 20 cotas. HSML, 2 cotas. CPTS, 20 cotas. HGLG11, nós temos uma cota apenas. XPML, uma cota. E RZTR também uma cota. Depois eu vou estar trazendo de forma detalhada cada um desses segmentos e o porquê de investir e a importância de se investir em segmentos distintos. Minha maior posição está em GGRC. Estou com 6,56% da minha carteira. Por enquanto não pretendo vender nenhum desses ativos, pretendo segurá-los e a tendência é aportar mais e mais. E em Tesouro Direto, nós temos Tesouro Selic 2029, fiz alguns aportes de forma mensalmente, pretendo continuar dessa forma, lembrando que a minha ênfase aqui é justamente em ações e fundos imobiliários, porque eu estou visando proventos e dividendos mensalmente. Estou com quase 50% investido em fundos imobiliários e pouco mais de 38% investido em ações. Aqui ainda no site ele dá um feedback de como está distribuído os proventos, o quanto você recebeu de forma mensalmente. Como eu iniciei os aportes no mês 6, então eu só comecei a receber proventos ou dividendos a partir do mês 7. Recebi 5,14, no mês 8 recebi 32,59, aqui no mês 8 vale destacar que eu recebi alguns proventos, alguns dividendos de algumas ações que eu já tinha investido. No mês 9 eu recebi um pouco mais de R$15, aqui esses investimentos foram exclusivamente apenas de fundos imobiliários. Aqui é o total de dividendos recebido desde o início da carteira até o presente momento. Você consegue ainda visualizar os seus dividendos distribuído por tipos de ativo, ações ou fundos imobiliários. Olhando aqui para nossas ações, eu recebi no mês 8 pouco mais de R$18. E no mês 9 não recebi quase nada. Por quê? Porque as ações elas não pagam todos os meses. Dependendo da ação, ela pode estar pagando de forma bimestral ou trimestralmente. Tem ações que pagam a cada 6 meses. Mas é interessante nós termos esses ativos na nossa carteira. Em contrapartida, os fundos imobiliários, eles já pagam de forma recorrente. Todos os meses vai pingar alguma coisa na sua conta. É proporcional à quantidade de cotas que você tem. Então, do valor investido em fundos imobiliários,
No mês 7 eu recebi 5,14. No mês 8 eu recebi 14,38. No mês 9 recebi 14,58. Quase o mesmo valor recebido no mês 8. Dando um total de 34, pouco mais de R$ 34 recebidos em fundos imobiliários. Lembrando que é renda passiva, é um tipo de renda variável. Todos os meses você vai receber alguma coisa, mas esse valor recebido pode variar. Em gráficos, nós vamos ter a distribuição mais detalhada dos nossos investimentos. Rolando a barra para baixo, nós temos o seguinte. Nós vamos ter o nosso gráfico mostrando a nossa posição em ação, fundos imobiliários e tesouro direto. Aqui nós temos um pouco mais de 49% em fundos imobiliários, 38% em ações e um pouco mais de 10% em tesouro direto. E o importante desse site é que ele traz de forma detalhada o percentual de cada um dos seus ativos. Aqui nós temos o percentual de todos os ativos da minha carteira e ele vai mostrar agora por segmento, por ações e por setor. Então, nas ações, nós temos a nossa posição consolidada, distribuída nesses segmentos, nesses setores: financeiro, materiais básicos e utilidade pública. Pouco mais de 74% no setor financeiro, pouco mais de 17% em materiais básicos, pouco mais de 7% em utilidade pública. Aqui nós temos a distribuição por segmento. Seguradoras, pouco mais de 40%. Bancos, um pouco mais de 34%. Papel e celulose, um pouco mais de 7%. E energia elétrica nós temos um pouco mais de 7%. Em posição atual, nós temos a distribuição dinâmica dos nossos ativos. Então, minha maior posição está concentrada no Banco do Brasil. Tem um pouco mais de 34% investido nesse banco. Em seguida, de BB Seguridade, ou seja, o setor bancário está em posição majoritária na minha carteira. Continuando, nós temos a posição detalhada dos meus fundos imobiliários. Então, nós temos fundos de tijolo, fundos de papel e outros tipos de fundo. Então, nós temos essa distribuição. Eu vou sempre estar dando ênfase aos fundos de tijolos, tendo em vista o seu potencial de valorização. Por segmento, nós vamos ter um pouco mais de 32% em títulos e valores. Em fiagros, eu tenho um pouco mais de 22%. Fiagros são fundos destinados ao agronegócio. Um pouco mais de 22% em logístico, industrial e galpões. Um pouco mais de 6% em shoppings e varejo. E alguns fundos híbridos, um pouco mais de 5%. Então, pretendo, ao longo dos meses, fazer um rebalanceamento de forma que eu tenha investimentos proporcionais, sempre dando ênfase aos fundos de tijolo, tendo em vista a sua valorização ao longo dos anos. Então, nós temos abaixo a posição de cada um dos ativos. Veja que a minha posição atual tem uma maior concentração em GGRC, que é um fundo que atua no segmento de logística. E por fim, a nossa renda fixa com alguns aportes no Tesouro Selic 2019. Ainda no Investidor 10, ele traz algumas metas, ou melhor, é possível você criar algumas metas. Então eu vou compartilhar as metas dessa carteira. Primeira meta, bater R$5.000 investido. Acredito que até o final do ano estarei batendo essa meta. Uma segunda meta é atingir um patrimônio de R$10.000. Essa meta eu estipulei para 12 meses. E uma outra meta é obter em rendimentos, em proventos, em dividendos, R$100 mensalmente, a partir do meu patrimônio investido em ações e fundos imobiliários. Nessa minha carteira de investimentos, eu estipulei a seguinte meta patrimonial. Pretendo ter 50% em fundos imobiliários, 40% em ações e 10% em renda fixa. Pode parecer um percentual pequeno para renda fixa, tendo em vista que a gente tem que imaginar que esse dinheiro se pode utilizar de forma emergencial,
No entanto, eu estou focando essa carteira no recebimento de dividendos. Eu estarei mostrando na prática os meus investimentos de forma mensal e assim estarei acompanhando o meu progresso e crescimento dentro do mercado de ações e de fundos imobiliários.